Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Ponto História Podcast. Eu sou o professor Elias Filho e no episódio de hoje continuaremos estudando a história da América. Vamos falar de mais um povo pré-colombiano. Dessa vez, os Incas. Vamos conhecer o império que foi construído pelos Incas, a sociedade incaica, a sua organização social, a sua organização política, a sua organização econômica, a sua religiosidade, né? Vamos conhecer ainda a cidade de Machu Picchu, o desenvolvimento e o legado da técnica e ciência da sociedade Inca. Então já prepara o caderno aí, pega a tua pipoca, porque em 15 segundos a gente começa. Aguenta aí. Você pode colaborar com o Ponto História e nos ajudar a espalhar o conhecimento. Participe da nossa campanha no apoia-se/Ponto História e faça parte do nosso grupo de colaboradores. Ou você pode contribuir com qualquer valor através do Pix. A chave é o nosso e-mail, pontohistoria@gmail.com. Fique agora com mais um episódio da nossa programação. A civilização Inca. Muito bem, quando os espanhóis chegaram à América do Sul, isso no início da década de 1530, os Incas dominavam uma enorme porção do território. O seu império incluía dezenas de outros pequenos reinos, comandados por povos que, assim como os Incas, eram herdeiros de um modo de vida construída ao longo de pelo menos uns 5.000 anos de história, né? Os diversos povos que compunham o império apresentavam algumas características em comum, como as técnicas de construções monumentais, a prática da agricultura intensiva e irrigada, né? A criação de lhamas, né, e alpacas, a hierarquização social no interior de um mesmo grupo étnico e a existência de um Estado centrado na figura de um soberano, cercado de uma burocracia militar e sacerdotal. E ainda, no campo da religiosidade, nós ainda temos o culto aos ancestrais. As condições climáticas e geográficas da região da Cordilheira dos Andes exigiram desses povos um grande esforço para o desenvolvimento de técnicas voltadas para a produção agrícola, né, para o abastecimento da população e para a circulação de pessoas e mercadorias dentro do império. E isso permitiu estruturar essa civilização. Tahuantinsuyo, o Império dos Incas. Estudiosos e historiadores, eles consideram que os Incas tenham chegado às terras férteis da região de Cusco, no sul do atual Peru, no final do século XIII. E aí, a cultura de outros povos que viviam naquela região acabou influenciando os Incas, que construíram um império chamado de Tahuantinsuyo, que significa os 4 cantos do mundo, e alcançou uma grande expressão por quase 3 séculos, até a chegada dos espanhóis. Algumas estimativas indicam que os Incas dominavam uma população de 7 milhões de pessoas, pertencentes a mais de 100 grupos étnicos distintos. Esses povos, pessoal, eram submetidos ao Império Inca, pagavam taxas na forma de trabalho e, de acordo com esse sistema chamado de mita, os camponeses eram obrigados a prestar serviços ao Estado durante alguns dias do ano. Além disso, tinha suas vidas rigidamente controladas pelos governantes. Muitas vezes eram forçados pelos administradores do império a migrar para outras regiões. Essa determinação procurava garantir a defesa do território e equilibrar o abastecimento de toda a população, mesmo em época de colheitas escassas. Visando conter os eventuais levantes, o governo ele mantinha um exército treinado e organizado. No caso das famílias, elas recebiam do governo uma porção de terra para plantar e compartilhavam com os demais habitantes do Ailu o cultivo das terras do império. As terras incas, pessoal, elas eram unificadas por meio de uma rede de estradas talhadas ali nas encostas das montanhas, e por elas percorriam caravanas de lhamas e mensageiros também do imperador.
A sociedade incaica. A base econômica dos incas era a agricultura, tá? Nas áreas desérticas, eles empregavam as técnicas de irrigação utilizadas pelos primeiros povos daquela região. Nas encostas das montanhas, eles construíam terraços em curva de nível, em forma de degraus, tá? Onde se cultivava milho, feijão, batata, algodão, tomate, amendoim, pimenta, abacate, abacaxi, entre outros produtos. Os incas também domesticavam ilhamas e alpacas, dos quais eles obtinham a carne, o leite, a lã, além de utilizá-los também como meio de transporte na acidentada geografia ali da região da Cordilheira dos Andes. O artesanato também era bastante desenvolvido, com destaque para a tecelagem, para a metalurgia e a produção de objetos de cerâmica. A mais alta autoridade do império era o Sapa Inca. Ele era visto como o representante sagrado do sol. Ele era cercado de funcionários administrativos que eram recrutados e, na maioria das vezes, entre jovens das famílias nobres. Os integrantes das elites tinham sua orelha perfurada, para exibir uma grande argola, que era um dos símbolos de sua posição. Quando o Sapa Inca morria, as suas mulheres e seus servos eram sacrificados e os seus corpos eram depositados junto ao dele, no Templo do Sol. O sucessor não era necessariamente um dos seus filhos, já que a hereditariedade não era levada em consideração nesse processo de escolha do Sapa Inca. O fim de cada reinado era um período de anarquia mais ou menos longo, sem nenhum tipo de governo, mas sempre marcado por muita violência. Os filhos do imperador que morreu, eles entravam em luta, seus irmãos, seus sobrinhos, todos aqueles que detinham uma posição de autoridade que permitisse reivindicar o poder, combatiam entre eles. O mundo organizado, ele retornava ao caos, até que um dos pretendentes conseguisse vencer os seus rivais, e aí o império renascia novamente com a força e com a organização do novo imperador. A cidade de Machu Picchu. Machu Picchu foi uma das poucas cidades incas que sobreviveram à conquista espanhola, provavelmente por não ter sido descoberta pelos europeus na época colonial. A cidade foi construída no topo de uma montanha, no vale do rio Urubamba, a cerca de 2.400 metros de altitude. A cidade ficou por um longo tempo coberta pela vegetação, porque foi abandonada pelos seus habitantes. Machu Picchu conquistou fama ao ser encontrada pela expedição do arqueólogo estadunidense Hiram Bingham, em 1911. Por muito tempo, estudiosos acreditaram que a cidade fosse um local de culto às Virgens do Sol, porque os restos mortais encontrados naquele lugar eram de mulheres e crianças. No entanto, recentes análises revelaram a existência de restos mortais de homens também. A mumificação inca. Os incas mumificavam seus mortos. Olha só, estamos bem distante do Egito e tínhamos uma prática de mumificação aqui na América, especialmente os imperadores e os membros da elite. Estudos indicam que essa prática era adotada porque, em suas crenças religiosas, a morte era o início de uma espécie de viagem para o mundo paralelo, que só era concluída com a desintegração total do corpo. Então, durante essa viagem, era preciso proteger o corpo do frio e também do calor. Os incas utilizavam dois métodos de mumificação, o artificial e o natural. O método artificial era muito semelhante em alguns pontos ao dos antigos egípcios. Ele era feito com a retirada das vísceras do cadáver ou por meio da defumação do corpo, que era preenchido com plantas, ervas e tratado com óleo e resinas. Já o método natural consistia em deixar o corpo em um ambiente frio e seco, como o das montanhas dos Andes, que era um local onde foram encontradas diversas múmias pré-incaicas. O desenvolvimento da técnica e da ciência na sociedade inca.
técnicas utilizadas pelos incas em suas obras arquitetônicas expressam conhecimentos bastante sofisticados para aquela época. Uma delas é a técnica de encaixe de blocos de pedras, que é perfeitamente justaposto sem o uso da argamassa. A extrema resistência da estrutura das construções incas permitiu que muitas delas sobrevivessem ao tempo e é possível encontrá-las ainda hoje na região andina do Peru. É destino de viagens de muita gente. Os incas, eles empregaram diversas técnicas na criação dos terraços para plantio, a construção de pontes, canais de irrigação, sistemas hidráulicos de canalização de água e esgoto. As dificuldades que existiam nos terrenos íngremes dos Andes, as baixas temperaturas e a escassez também de terras férteis estimularam a busca de alternativas para aumentar as áreas cultiváveis e também a produção agrícola. A rede de estradas criada pelos incas também permitiu a integração, a comunicação, a circulação de produtos e a cobrança de tributos nas diversas regiões do vasto Império Inca. As estradas construídas pelos camponeses sob o regime da mita eram pavimentadas com pedras e somadas tinham uma extensão de mais de 23 mil quilômetros, unificando todas as partes do Império. Por toda a rede de estradas havia postos instalados para a transmissão de mensagens. Os mensageiros, chamados chaquis, levavam as informações de uma localidade para outra. Você pode colaborar com o Ponto História e nos ajudar a espalhar o conhecimento. Participe da nossa campanha no apoia-se/Ponto História e faça parte do nosso grupo de colaboradores. Ou você pode contribuir com qualquer valor através do Pix. A chave é o nosso e-mail, pontohistoria@gmail.com. Você está ouvindo Ponto História, a estação do conhecimento. A metalurgia inca. Os incas foram muito habilidosos no domínio das técnicas de metalurgia e por isso eles eram considerados os mestres dos metais. Seus saberes, os seus conhecimentos provavelmente foram difundidos entre outros povos da América pré-colombiana. A metalurgia que os incas desenvolviam baseava-se principalmente na utilização de ouro, cobre e prata. As ligas metálicas também eram bastante utilizadas, o que exigia um grande conhecimento das características físicas e químicas dos metais. Embora não conhecessem o ferro, aprimoraram a mistura de ouro, cobre e prata ao estanho para produzir o bronze. Os incas também conheciam a platina, que é um metal semelhante à prata. A metalurgia inca, ela tinha a função principalmente decorativa e religiosa. As oficinas produziam grandes placas feitas de ouro e prata e incrustadas de pedras preciosas para decorar a parede de templos e palácios. Braceletes, brincos, peitorais e colares eram usados pelos soberanos e pelos nobres como um sinal de distinção. Os artesãos produziam ainda objetos rituais, como as famosas facas machados incas. A astronomia inca. Os incas tinham um profundo conhecimento sobre astronomia. Pelo que se sabe, o ano inca correspondia ao ano solar de 365 dias. Dividia-se em 12 meses lunares, cada um marcando uma série de atividades religiosas realizadas na capital, a cidade de Cusco, e atividades econômicas nas províncias. Como o ano solar contava 10,9 dias a mais que o ciclo de 12 meses lunares, os astrônomos incas periodicamente tinham de fazer alguns ajustes no calendário para evitar que essa diferença aumentasse e comprometesse as atividades agrícolas e as cerimônias rituais. O relógio de sol, construído na cidade de Machu Picchu, indicava não só os dias do ano, mas também o início e o fim de cada estação.
marcos do calendário agrícola e do calendário religioso inca. Para aquela sociedade, astronomia, religião e agricultura estavam profundamente entrelaçadas. Os quipus. Os incas não desenvolveram um sistema de escrita como os maias e os astecas. Para anotar informações que eram importantes no seu dia a dia, eles criaram um sistema de registro das informações conhecido como quipu. Os quipus consistiam em cordões coloridos de variados tamanhos, nos quais se faziam vários nós, indicando quantidades numéricas. A cor, o tamanho dos cordões e a quantidade de nós registravam diferentes valores. Então, dessa maneira, era possível organizar a produção de alimentos, registrar o número de habitantes do império, o valor dos tributos, a quantidade de pessoas que deviam pagar tributos em cada comunidade ou o volume de produtos que seriam entregues ao Estado. Esse sistema auxiliou principalmente o controle tributário e administrativo do império. Então é isso, espero que você tenha gostado do tema e que esse episódio de alguma forma tenha contribuído com os seus estudos. Se você gostou, compartilhe aí com a tua turma, teus professores ou até com curiosos que gostem de história e esse tipo de conteúdo. Se puder também, gente, contribua aí com a nossa campanha no apoia-se/pontohistoria para que a gente possa continuar produzindo, trazendo cada vez mais estudos e informações para vocês. Seja um colaborador do Ponto História. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.